Evangelho conforme Lucas, capítulo de número 16, versículos 19 e 20, diz o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. A Bíblia nos traz essa narrativa a partir de Jesus Cristo, registrada por Lucas, que alguns consideram como se tratando de uma parábola, outros são de opinião que tratava-se de um incidente real nos dias de Jesus. Jesus, vendo aquele fato, ele narrou especialmente para os religiosos da época. Quanto àqueles que consideram como parábola, é importante levar em consideração que todas as vezes que Jesus ele ensinava sobre as parábolas, ele não mencionava nome de pessoas, ao contrário dessa narrativa que faz referência ao nome Lázaro, o mendigo. E outra questão é a expressão havia pressupõe que, de fato, aconteceu esse fato. Jesus viu esse fato se dando. Caso contrário, ele não teria dito havia, porque para expressar havia é esta a conclusão que se chega, que de fato existia este tal rico e o Lázaro, o mendigo. Nós queremos, portanto, de forma resumida, enfatizar dois aspectos essenciais desta parábola, que são eles: a importância de se crer na palavra de Deus e o arrependimento, por fim, para o perdão de pecados e a salvação em Jesus Cristo. É dito, portanto, nesta narração que o rico era aquele indivíduo que vivia esplendidamente, como todo rico, na maioria das vezes, vive, desfrutando dos bens e daquilo que a vida oferece, vivendo como se Deus não existisse. A maioria dos ricos vivem assim, infelizmente. Por isso que Jesus afirmou que não é fácil um rico adentrar ao reino dos céus, a menos que se arrependa. E o Lázaro, em contrapartida, estava vivendo uma situação de miséria, porque era enfermo, coberto de chagas, e vivia à porta daquele rico, aventurando uma migalha aqui, outra acolá. E os cães vinham e lambiam as suas chagas. Aconteceu que o rico morreu e foi parar lá no Hades, quer dizer, inferno provisório. E o Lázaro também morreu. A Bíblia diz que o Lázaro foi levado pelos anjos ao seio do Abraão. O rico foi sepultado. A Bíblia não fala que o Lázaro foi sepultado, mas que foi levado pelos anjos. O rico, estando em tormento lá no Hades, viu Abraão e Lázaro no seu seio e clamou: Pai Abraão, manda que Lázaro coloque o dedo na água e venha refrescar minha língua, porque eu não estou suportando essa chama. O Abraão disse para ele: Filho, lembra que em vida tinhas tudo, desfrutava de tudo na terra, enquanto que Lázaro só males. Este, porém, agora é consolado e tu atormentado. E, além do mais, existe um abismo entre nós e vós, de sorte que os que estão aí não podem passar para cá, nem tampouco os que estão aqui podem ir para lá. Mas o rico insistiu e dizia: manda pelo menos a casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, a fim de que eles não venham parar aqui neste lugar de tormento. Aí o Abraão disse: lá tem Moisés e os profetas, que eles ouçam. E o rico dizia: não, eles não vão se dar ao luxo de ouvir o testemunho de Moisés e os profetas, mas se alguém dos mortos ressuscitar e for ter com eles, vão se arrepender dos seus pecados.
Abraão finalmente dizia: mesmo que alguém dos mortos ressuscite, eles tampouco vão dar crédito ao testemunho. Ou seja, só existe um meio do homem se arrepender: ouvindo a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto gregos como judeus. Romanos 1:16. Só existe, portanto, esse meio. Uma vez o homem dando crédito ao evangelho, à palavra de Deus, que naqueles dias tratava-se dos ensinamentos da antiga aliança, que tinha como propósito levar o homem a Cristo. Uma vez o homem dando crédito e se arrependendo, ele vai ser salvo. Caso contrário, não tem outra alternativa. Não existe nenhum outro meio que possa levar o homem a se arrepender. Se o homem não apelar para a palavra de Deus, para o evangelho, para Jesus Cristo, não tem como o homem escapar do Hades, do inferno provisório e, por fim, do inferno eterno, que é denominado como segunda morte no Apocalipse. Então, essas duas lições, elas não podem sair da nossa cabeça. Número 1, nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos crer no evangelho. Nós precisamos crer nas Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas vão nos levar a Cristo. E chegando na presença de Cristo, pela fé, uma vez convencidos pelo Espírito Santo, arrependidos dos nossos pecados, nós vamos ter o perdão de pecados, a salvação das nossas almas e, por fim, uma vida eterna. Por isso que essa narrativa é tão importante para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos estar cientes da importância de nós crermos na palavra de Deus, em Jesus Cristo unicamente. 4:12 de Atos. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O rico foi parar no Hades, no inferno. Muitos estão indo para lá, ainda que pobres, mas estão vivendo uma vida de pecado. Não querem se submeter à palavra de Deus nem a Jesus Cristo. Estão indo para lá, infelizmente. E depois que chegarem lá, não tem mais alternativa. A situação agora torna-se irrevogável. Mas enquanto a vida é esperança, não importa o que você está vivendo ou passando. O Lázaro tinha uma vida difícil. Era uma pessoa enferma, uma pessoa humilhada, mas era um homem íntegro diante de Deus. Por quê? Porque o que mais importa e a maior riqueza não são as coisas materiais. É a presença de Cristo em nós. Tiago 2, versículo 5. Porventura não escolheu Deus os que são pobres neste mundo para torná-los ricos na fé e herdeiro de um reino que prometeu aos que o amam? O que importa é amarmos a Deus independente das circunstâncias. A exemplo do Lázaro, porque o futuro é o céu, o destino é a glória celestial na presença do nosso Jesus, quando ele mesmo disse para aquele ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Valério Pontes, se inscreve, compartilha. Vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.